definição importante é uma diferença que se faz entre hiperestaticidade externa e hiperestaticidade interna. A gente está falando aqui, né, desde que eu comecei a falar sobre as estruturas isostáticas e hiperestáticas, eu estou colocando aqui, né, que eu tenho forças externas. Quais são as forças externas? São as forças que estão atuando na estrutura, as solicitações, os carregamentos que estão atuando na estrutura e as reações de apoio. Então, forças externas são reação de apoio e carregamento. E eu tenho também forças internas, que são os esforços. Então, o que acontece? Eu posso ter dois tipos de hiperestaticidade, tá? Então, eu posso ter uma estrutura que ela só tem a hiperestaticidade externa, uma estrutura que só tem a hiperestaticidade interna, e eu posso, sim, ter uma estrutura que tenha tanto hiperestaticidade interna quanto hiperestaticidade interna. Vamos pensar aqui, então. Essa relação de externa e interna tem exatamente a ver com o que eu tenho como incógnita, né? Por exemplo, essa viga engastada e apoiada, que a gente já falou sobre ela aqui nessa aula. Então, se eu olhar para essa viga engastada e apoiada, o que eu percebo? Se eu estou tratando de uma viga, se eu estou já desconsiderando essa simplificação da viga, que eu não tenho nenhuma carga na direção axial da barra, né? Então, eu não tenho nenhuma tendência de movimento horizontal. Vamos parar para pensar o que é um apoio, né? Um apoio, ele representa uma restrição de deslocamento. Isso significa que só vai aparecer reação nesse apoio se houver uma tendência de deslocamento por parte da estrutura naquela seção. Por isso é que eu digo que não vai aparecer. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, um apoio do segundo gênero, que não ia mudar em nada a minha situação. Por quê? Porque a carga está toda transversal. Então, como em estruturas em que a gente considera a linearidade geométrica, quer dizer, eu considero que as deformações são muito pequenas, que eu posso fazer o cálculo das reações, o cálculo dos esforços, todos com a estrutura indeformada. Nesses casos, o que acontece na direção axial da barra está completamente desacoplado com o que acontece na direção transversal. Ou seja, eu não vou considerar o leve encurtamento real que existe nessa estrutura. A minha hipótese simplificadora diz que se eu tiver deslocamentos verticais, se eu tiver solicitação só na vertical dessa barra, dessa viga, só vai haver tendência de deslocamento vertical e de rotação. Então, aqui eu já posso dizer que eu não tenho reação na horizontal, porque não existe tendência de deslocamento na horizontal. Bom, nesse caso aqui, isso só vale, né? Essa não tendência de deslocamento na horizontal só vale para a estrutura de viga, que inclusive não vai ter nem esforço normal aqui. Bom, o que acontece aqui? Eu tenho duas equações de equilíbrio no plano, já que a equação de forças na horizontal está completamente atendida, não vou considerá-la. E tenho três incógnitas externos. Então, se eu for pensar em descobrir o valor das reações de apoio, ou seja, descobrir o valor das forças externas incógnitas, tem mais incógnita do que equação. Então, isso está representando que existe uma hiperestaticidade externa nessa estrutura. Porque o número de incógnitas de reações, o número de incógnitas de forças externas é maior do que o número de equações no plano que eu tenho para resolver essa viga. Tá? Já
essa estrutura aqui eu fiz, isso é um pórtico plano todo fechado, tá? É um pórtico que eu tenho essas barras formando um retângulo aí completamente fechado. E eu tenho nesse pórtico um apoio do segundo gênero e um apoio do primeiro gênero. Então percebam o seguinte, se eu for analisar agora para esse pórtico, né, não é mais uma viga, então eu não posso desconsiderar essa questão da tendência de movimento na horizontal, essas barras vão ter esforço normal. Então aqui as equações que eu tenho são o somatório das forças em x é igual a 0, o somatório das forças em y é igual a 0, e vou escolher, sei lá, uma seção aqui A, né? Já tinha colocado A ali, né? A seção A vou escolher para fazer o somatório de momentos em torno desse ponto aí, desse eixo, né, perpendicular que passa por A. Então, se eu aplicar essas três equações linearmente independentes, né, de equilíbrio aqui, eu consigo determinar todas as reações de apoio. Ou seja, essa estrutura é uma estrutura externamente isostática. Então, aqui eu tenho uma estrutura externamente hiperestática e aqui eu tenho uma estrutura externamente isostática. Como é que eu vou avaliar agora a hiperestaticidade interna das estruturas? Para eu resolver uma estrutura, eu já falei isso aqui, eu considero que eu resolvi essa estrutura exatamente quando eu tenho tanto a definição das forças externas, reações de apoio, que são as forças externas incógnitas, quanto as forças internas determinadas. Ou seja, eu preciso determinar reação de apoio e esforço interno para dizer que eu resolvi uma estrutura reticulada pela análise estrutural. Então, se eu já percebi que aqui ela é hiperestática externamente, agora eu vou analisar se ela é hiperestática internamente também. Então, o que eu faço aqui? Eu vou supor, vou desenhar essa barra aqui. Aliás, eu não vou desenhar a barra inteira, não. Eu já vou fazer da forma mais direta. Eu vou fazer uma seção S aqui. Para analisar a hiperestaticidade interna, eu vou fazer o seguinte. Eu vou imaginar que eu já conheço as reações de apoio. Então, eu vou tomar as reações de apoio como conhecidas e vou avaliar o cálculo das forças internas, uma vez que as forças externas estejam todas determinadas. Então, eu vou colocar a solicitação aí, vou colocar as reações de apoio, já imaginando que eu sei o valor dessas reações, e vou representar aqui as forças internas nessa seção S. Então, MS, QS, tá? O que está acontecendo aqui? Se eu for fazer o equilíbrio desse trecho para determinar quais são as forças internas, eu percebo aqui que eu tenho dois incógnitos de forças internas e duas equações. Então, o que isso significa? Que se eu tiver o valor, se eu souber o valor das reações de apoio nessa estrutura, eu consigo determinar os esforços internos. Isso significa que internamente essa estrutura é uma estrutura isostática. Então, ela é externamente hiperestática e internamente isostática, o que faz dela uma estrutura hiperestática, porque essa hiperestaticidade externa já a classifica como uma estrutura hiperestática que eu vou ter que aplicar um método de resolução de estruturas hiperestáticas para resolver.
Agora eu vou olhar para esse pórtico aqui. Então, eu cheguei à conclusão que esse pórtico é um pórtico externamente isostático, porque eu consigo calcular todas as forças internas incógnitas, as reações de apoio, sem fazer uso de nenhum outro método, a não ser o equilíbrio. Então, isso significa que externamente essa estrutura é uma estrutura isostática, externamente falando. E aí eu vou fazer o que eu faço, o que eu fiz aqui, o que eu faço em treliça, o que eu faço em grelha, o que eu faço em pórtico, que é dividir essa estrutura em dois passando uma seção. Então eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui, passei uma seção aqui. Aqui eu vou chamar de 1 e 2, tá? Só para eu colocar o nome aí dos esforços. Então, eu vou fazer a mesma coisa, agora eu vou analisar a hiperestaticidade interna. Então, agora o que eu faço? Coloco aqui as reações de apoio, para mim já são valores conhecidos, já determinei, e vou colocar as forças internas, né? Então, vou chamar aqui, chamei de 1 e 2, vou chamar de N1, Q1, M1, então, força normal, força cortante, momento fletor. E aqui, força normal, força cortante, momento fletor. Então, percebam o que aconteceu agora. Eu tenho aqui, né, 3 equações de equilíbrio no plano, porque isso não é uma viga, isso é um pórtico plano, então eu conto com o somatório das forças na horizontal também. Eu tenho 3 equações de equilíbrio no plano. E o número de incógnitas, de forças internas incógnitas que eu tenho é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então percebam que essa estrutura é uma estrutura que ela, apesar de ser externamente isostática, então ela é externamente isostática, mas internamente ela é uma estrutura hiperestática. Por quê? Mesmo eu conhecendo as reações de apoio, eu não consigo determinar os esforços internos, a não ser lançando mão de um método para a resolução de estruturas hiperestáticas, tá? Então, essa é a definição de hiperestaticidade externa e interna. A hiperestaticidade externa, como é que eu avalio? Avalio as forças externas, ou seja, as reações de apoio. Eu consigo determinar as reações de apoio só com as equações de equilíbrio? Se sim, essa é uma estrutura isostática externamente, tá? Uma vez tendo as reações de apoio, então eu vou agora, para analisar a hiperestaticidade interna, eu vou supor que eu já sei todas as reações de apoio. Em conhecendo todas as reações de apoio, eu consigo determinar os esforços internos? Se eu conseguir, essa é uma estrutura internamente isostática. Se eu não conseguir, é uma estrutura internamente hiperestática, tá? Então, a definição, a diferença entre hiperestaticidade externa e interna é essa. De uma forma mais prática, se uma estrutura reticulada ela é fechada, como esse pórtico aqui, ela vai acabar apresentando uma hiperestaticidade interna. Então, para você avaliar um pouco essa questão da hiperestaticidade interna, é interessante você reparar se a estrutura ela é uma estrutura que está aberta ou se ela está fechada, tá? A gente vai fazer um exemplo mais para frente na disciplina que a gente vai fazer todo um estudo em relação a essa questão de como determinar, né, o grau de hiperestaticidade interno e externo. Falando em grau de hiperestaticidade, o que é esse grau de hiperestaticidade, né? O grau de hiperestaticidade é exatamente o número
de incógnitas que eu tenho a mais em relação às equações de equilíbrio. Quer dizer, se eu fosse analisar aqui essa viga, eu tenho 3 incógnitas, tenho 2 equações de equilíbrio. Então, eu tenho o grau de peristaticidade igual a 1. Por quê? Porque ela é internamente isostática. Eu também poderia, né, pensar já em olhar isso aqui. Então, eu tiraria direto, eu olho as duas coisas, né? Aqui eu teria 2 incógnitas para 2 equações, então seria 0. Aqui eu teria 3 incógnitas para 2 equações, então seria 1. Então, o grau de peristaticidade da estrutura é a soma do grau de peristaticidade externa com interna. Aqui, como eu tenho 1 e aqui eu tenho 0, eu tenho o grau de peristaticidade total igual a 1. Aqui, o que vai acontecer? Se eu analisar a estaticidade externa, né, eu vejo que ela é externamente isostática, porque eu tenho 3 equações e 3 incógnitas. Quando eu vou avaliar o equilíbrio interno, eu percebo o quê? Que eu tenho, isso aqui eu estou considerando já como conhecido, né, da mesma forma aqui, eu tenho 6 equações e 3 incógnitas. Então, eu teria aqui um grau de peristaticidade interna igual a 3, porque eu tenho 6 incógnitas e somente 3 equações. Então, sobrariam 3 incógnitas aí. Então, o grau de peristaticidade é basicamente isso, né? Quantas incógnitas que eu tenho sobrando, que eu não posso determinar com as equações de equilíbrio. Mas o grau de peristaticidade, ele está relacionado, né? Não é uma conta exata. Não adianta você ficar criando regrinhas de eu vou contar quantas reações eu tenho, eu vou contar quantas equações eu tenho, porque isso não depende somente, né, da estrutura em si. Isso depende da solicitação que está aplicada na estrutura. Isso não depende só do número de apoios, isso depende de como esses apoios estão configurados, da configuração desses apoios, tá? Então, eu coloquei aqui um exemplo bem simples. Eu tenho aqui, isso aqui eu chamo de elemento de viga. Isso daqui para mim já é um elemento de pórtico, porque o elemento de viga, para mim, outras pessoas definem de outra forma isso, mas eu faço essa distinção. Um elemento de viga é um elemento que não tem força normal, que ele está completamente descarregado, ele não tem nenhuma tendência de movimento na direção axial. Então, isso para mim é um elemento de viga, né? Como isso aqui é um elemento de viga, eu não considero efeitos na direção axial. Então, aqui, se eu chamar aqui de A e aqui de B, o que eu teria aqui seria uma reação VA, uma reação MA, o HA ele está identicamente nulo, exatamente porque eu não tenho nenhum efeito aqui na direção longitudinal da barra, e eu teria um VB aqui. Já se eu olhar aqui, né, o que vai estar acontecendo? Eu teria aqui VA, MA, aqui eu tenho que colocar o HA, porque eu tenho uma força, né, na direção, não é mais um elemento de viga, vou botar a linha para dizer que é diferente daquele ali. Né? Então, aqui eu já consideraria o H a linha. Se eu for pensar aqui, quando eu faço essa simplificação da viga, isso é bem importante, eu não coloquei o HA, mas eu também não vou contar, obviamente, com a equação de somatório das forças na horizontal é igual a 0. Então, aqui, qual seria o grau de peristaticidade dessa estrutura? Eu teria aqui o VB
como incógnita, o VA como incógnito e o MA como incógnita. Então, eu tenho 3 incógnitas. Sendo que em relação a equações, eu tenho 2 equações, porque como eu estou desconsiderando aqui o efeito do HA, eu também estou tirando de jogo a equação do somatório das forças na horizontal. Então, o grau de peristaticidade seria 1, 3 incógnitas menos 2 equações, tá? Isso é uma estrutura aberta, então eu não tenho nenhuma hiperestaticidade interna. Vindo para essa estrutura aqui agora, vamos determinar o grau de peristaticidade. Como eu estou considerando o HA aqui, botei HA linha aqui, eu estou considerando a equação do somatório de forças na horizontal aqui. Eu botei a horizontal para jogo, né? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 incógnitas, mas aqui eu tenho 3 equações. Então, aqui o grau de peristaticidade seria 1 também. Aí, agora eu vou modificar essas 2 vigas da seguinte forma. Vou colocar um apoio do segundo gênero aqui, ao invés de colocar o apoio do primeiro gênero. Então, vai ser outro problema, né? E vou colocar aqui, novamente, uma condição em que eu tenha um elemento de viga, ou seja, eu só tenho solicitação na transversal, não vai ter nenhuma tendência de movimento na direção axial da barra. E aqui eu coloquei uma solicitação que ela vai ter uma componente horizontal, então vai haver essa tendência de movimento na horizontal e vai aparecer reação de apoio. Como aqui não tem nenhuma tendência de movimento na horizontal, as reações HA e HB são 0. Então, aqui, VA, MA, VB. E aqui, né, eu teria VA linha, MA linha, HA linha, VB linha e HB linha. Então, o que vai acontecer aqui? Aqui, percebam que daqui para cá não teve mudança nenhuma, porque eu continuo tendo 1, 2, 3 reações incógnitas e 2 equações. Então, o grau de peristaticidade, ele é o número de incógnitas, 3, menos o número de equações, 2. Grau de peristaticidade igual a 1. Aqui, o que vai acontecer? Eu tenho as 3 equações de equilíbrio, né? Porque eu estou considerando uma movimentação na horizontal. E eu acabei, quando eu coloquei esse apoio aqui, eu acabei colocando uma reação a mais. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 reações para apenas 3 equações. Então, o grau de peristaticidade aqui é igual a 2. Então, percebam, daqui para cá, não houve mudança no grau de peristaticidade, apesar de eu ter mudado a configuração, eu ter colocado uma restrição de deslocamento a mais. Por quê? Pela própria natureza da solicitação, pela forma como essa viga aqui trabalha. E aqui, na hora que eu mudei essa restrição, exatamente por conta da forma que essa estrutura está trabalhando, que existe essa tendência de deslocamento na horizontal, isso afetou essa condição, né, de hiperestaticidade, afetou o grau de peristaticidade. Para terminar de falar desse grau de peristaticidade, uma observação importante, como eu disse aqui, não basta você contar o número de apoios, né? Que muitas vezes, eu vou colocar aqui um exemplo. Vamos supor que aqui eu tenha uma estrutura, elementos de pórtico, tá? E eu tenha 3 reações de apoio. Então, aqui eu tenho 3 reações de apoio. VA, vou chamar de A, B e C.
Mas o que está acontecendo aqui? Apesar de eu ter essas 3 reações de apoio e eu ter 3 equações de equilíbrio, porque está sendo solicitado aqui na direção axial também, essa é uma estrutura hipostática. Por quê? Apesar de eu ter o número de apoios correto, eu tenho uma configuração que essa configuração faz com que essa estrutura não esteja em equilíbrio. Isso é importante porque lembra lá do sistema principal que a gente construiu, da viga engastada e apoiada, que eu usei o sistema principal como uma viga engastada e livre? Eu vou fazer isso para resolver as estruturas. O método da flexibilidade, ele vai se basear na superposição de efeitos. Quando eu criar um sistema principal, esse sistema principal, ele obrigatoriamente tem que ser isostático. Então, eu tenho que ter cuidado na hora de eu retirar os apoios para não estar gerando uma estrutura hipostática, tá? A gente vai falar um pouco mais disso quando a gente começar a falar do método, mas essa hipostaticidade, ela também pode ter caráter externo, que foi o caso aqui que eu desenhei, quer dizer, eu não consigo impedir o deslocamento horizontal dessa estrutura, porque eu não tenho nenhum apoio que impeça esse deslocamento. E dessa forma eu também não consigo equilibrar as forças no horizontal, porque não surge reação no apoio e eu não consigo equilibrar, né? E se eu estiver formando um mecanismo, eu estou formando uma estrutura hipostática internamente. Eu vou falar mais disso adiante.